Olá pessoal, tudo bom? Então essa é a aula de tecido muscular. Eu vou falar rapidamente sobre os três tipos de tecido muscular que temos no nosso organismo. Bom, o objetivo dessa aula, conceituar e caracterizar esse tecido muscular. Daí vamos falar sobre o tecido muscular estriado esquelético, algumas considerações a respeito, tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso. Então, qual é a origem desse tecido muscular? Então, todo tecido muscular, se a gente pensar nos três folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma, sempre o tecido muscular ele vai ter origem de mesoderma, meso, né, aquele tecido que fica no meio. Ele é caracterizado por apresentar células ou fibras, ó, células ou fibras. Então, quer dizer que aqui no tecido muscular, a célula é chamada de fibra, né? Eu sempre gosto de lembrar, lá no tecido conjuntivo, a fibra é uma proteína, é o colágeno, elastina ou as fibras reticulares, todas elas são proteínas. Aqui no tecido muscular, a gente chama de fibra a célula. Então, o tecido muscular, ele é caracterizado por apresentar células ou fibras alongadas com capacidade de contração e distensão, proporcionando então os movimentos corporais. Como essa célula ela é chamada de fibra, acaba que ela também recebe uma nomenclatura especial. Então, fibra é a célula muscular. O citoplasma da célula muscular a gente chama de sarcoplasma. A membrana plasmática a gente chama de sarcolema. E as fibras contráteis, que são actina, as fibrilas contráteis, que são actina e miosina, a gente chama de miofibrilas. Então, essa figura do Junqueira, ela é clássica, né? Ela mostra os três tipos de tecido muscular e mostra as características básicas desse tecido muscular. O tecido muscular estriado esquelético, que a gente encontra sempre junto aos músculos voluntários, né, os músculos junto ao nosso esqueleto, aos ossos, ele se caracteriza por uma fibra bastante alongada e essas fibras, elas possuem núcleo na periferia, isso no corte longitudinal, e a gente consegue observar as estrias. No corte transversal, a gente percebe, então, esses núcleos, multinucleado, e o núcleo é sempre na periferia da fibra. Aqui a contração é forte, rápida, descontínua e voluntária. No músculo cardíaco, a célula muscular ela não é tão longa, ela é filamentar ramificada e as células, durante o desenvolvimento embrionário, algumas dessas células se fusionaram e outras não. Então, as células, a maioria delas tem um único núcleo, e esse núcleo é central, mas algumas podem ter dois núcleos centrais. O que é interessante e importante visualizar aqui na fibra cardíaca são os discos intercalares, ó, que são estruturas de adesão de uma célula a outra. Esses discos intercalares são fundamentais porque quando uma fibra muscular cardíaca se contrai, a outra precisa contrair também. Então, mostra a íntima adesão de uma célula com outra. E a gente consegue visualizar esses discos intercalares no músculo cardíaco. E é uma das características que faz a gente distinguir os músculos. No corte transversal, a estrutura não é tão redondinha quanto do músculo estriado esquelético. Eu costumo dizer que o músculo estriado esquelético é como se fosse um salaminho cortado. Isso aqui é o salamino comprido e aqui o salaminho cortado. Todas as rodelas são mais ou menos do mesmo tamanho. No músculo estriado cardíaco, isso não acontece. Ó, as rodelas são de tamanhos diferentes em função da característica da fibra de ser filamentar ramificada, né? E observem que o núcleo é central. Aqui a contração é forte, rápida, contínua e involuntária. Nós não temos controle sobre os batimentos cardíacos. O músculo liso, que a gente encontra então nas vísceras, né, em volta do intestino, no útero, nos vasos sanguíneos, ele tem a fibra menor, filamentar, e sempre um núcleo e esse núcleo central.
E ele é chamado de músculo liso porque a gente não consegue ver estrias nele, diferente do cardíaco e do esquelético, que é possível visualizar as estrias. Aqui a gente não vê as estrias porque o processo, a organização do sarcômero é bem diferente e daí não permite a visualização das estrias. No corte transversal, como a fibra é filamentar, vai ter cortes de todos os tamanhos, alguns bem pequenos, outros um pouquinho maior, e sempre um núcleo e o núcleo central. Aqui a contração é forte, é fraca, lenta e involuntária. Aqui dá para observar as mesmas características, ó, da anterior, só que está bem nítido, né? Músculo estriado esquelético, dá para visualizar as estrias, multinucleado e o núcleo na periferia. No tecido muscular estriado cardíaco, dá para visualizar as estrias, pode ter um ou dois núcleos centrais e os discos intercalares bem visíveis. E no tecido muscular liso, células filamentar, com o núcleo central e não dá para visualizar as estrias. Aqui a gente vê as características, né? Músculo estriado esquelético, o músculo liso e o músculo cardíaco que a gente encontra no coração. Então vamos falar especificamente do músculo estriado esquelético. Aqui a gente tem uma imagem do Di Fiore, né? Linda aqui, clássico, que mostra as estrias bem desenhadas, né, com o núcleo na periferia, corte longitudinal, e aqui o corte transversal, mostrando perfeitamente aqui o tecido conjuntivo que envolve as fibras musculares. Aqui a gente tem o endomísio, aqui no meio perimísio, ó, perimísio, e o epimísio nessa imagem não é possível visualizar. Então, aqui a gente visualiza um tecido conjuntivo, aqui temos uma glândula que produz uma secreção mucosa, que está esbranquiçada, né, uma secreção lipídica, e aqui a gente tem um músculo, ó, o músculo estriado esquelético, dá para ver as estrias, ó, e dá para ver também o núcleo na periferia. Aqui a mesma coisa, ó, músculo na longitudinal, na transversal, com o núcleo na periferia. Claro que de vez em quando a gente vê um núcleo lá no meio, alguma coisa, mas tem que dar uma olhada no geral, ó. Músculo na periferia e dá para ver que ele é estriado. Aqui dá para ver o músculo, né? Aqui dá para ver o epimísio, ó, que é o revestimento externo. Aqui mais de perto dá para ver a fibra muscular com os núcleos na periferia. Corte longitudinal, novamente, com fibras, com núcleos na periferia, com as estrias, mesma coisa aqui, várias imagens repetindo a mesma coisa. Esse tecido muscular estriado esquelético, ele está organizado em função, existe um tecido conjuntivo que envolve o tecido muscular, e esse tecido muscular internamente em volta de cada fibra, isso é, de cada célula, a gente tem o endomísio, que ele é tecido conjuntivo frouxo. Em volta de um conjunto de células, a gente tem o perimísio, que é tecido conjuntivo denso, não modelado. E em volta de um grande conjunto agrupamento dessas células, a gente tem o epimísio, que é tecido conjuntivo denso modelado. E esse tecido conjuntivo, ele é importante porque ele vai tornar a contração uniforme, né? E ele também faz com que essa ligação seja mais forte nos tendões, que vai ligar, que faz a ligação do músculo ao osso. Ó, de novo aqui, por fora aqui a gente tem o epimísio, o perimísio e em volta de cada fibra o endomísio. Aqui a gente tem uma coloração com o tricrômero de Mallory, que evidencia o tecido conjuntivo dessa cor azul, verde, né? A gente visualiza o endomísio e o perimísio. Nessa imagem não dá para ver o epimísio. Tá? Então, aqui, o número 1, endomísio, número 2,
perimísio, número 3, epimísio, e o número 4, o tendão, que faz a união do músculo ao osso. Sobre a questão do sistema de gasto de energia, nós temos tanto a questão do gasto aeróbico quanto o anaeróbico, tá? E isso é muito em função do tipo de exercício, do tipo de atividade que aquele músculo está exercendo, ou do tipo de atividades que aquela pessoa exerce. E normalmente os nossos músculos têm uma variação entre fibras do tipo 1, chamadas vermelhas, fibras do tipo 2A, intermediárias, e fibras do tipo 2B, que são as brancas. Tá? Então, esse sistema de fibras vermelha é o gasto energético anaeróbico, tá? Que geralmente é quando tem longa duração, com intensa e baixa, né? Longa duração com intensa ou baixa ou moderada de intensidade. Então, por exemplo, corridas longas, caminhadas, ciclismo, alguma ginástica. E o anaeróbico são aquelas estruturas de curta duração, mas de muita intensidade. Então, corridas rápidas são desse tipo. Tá? E daí, dependendo das atividades que a pessoa desenvolve, ela vai ter mais ou menos de um tipo de fibra ou do outro tipo. Bom, essa aqui é a organização do tecido muscular estriado esquelético. Então, aqui a gente visualiza um músculo, né? Esse músculo, dentro dele tem feixes musculares. Dentro desses feixes musculares tem a fibra muscular, que é uma célula, fibra muscular igual a célula. E dentro dessa célula a gente tem as miofibrilas. As miofibrilas vão formar que são formadas de miofilamentos, os miofilamentos de actina, que é o filamento fino, e miosina, que é o filamento grosso. E elas são organizadas dentro de um sarcômero. Bom, continuando aqui. Então, essa organização do músculo estriado esquelético, ele é organizado, isso aqui representa uma célula, tá? Então, esse roxinho é o núcleo dessa célula, e essa aqui é a membrana citoplasmática, que a gente chama de sarcolema. Essa membrana, ela é organizada e ela tem alguns furinhos aqui, ó, e esses furinhos levam aos túbulos T. Esses túbulos T, eles são responsáveis por uma contração uniforme de cada fibra muscular, porque no momento da contração, eles vão transmitir a mudança da carga dessa membrana para dentro da estrutura da fibra e vão fazer com que essas estruturas aqui, que são o retículo sarcoplasmático, tenha a liberação do íon cálcio, e esse íon cálcio liberado no citoplasma vai fazer com que a fibra muscular se contraia. Então, a organização celular das células do músculo estriado esquelético, ela é muito desenvolvida, muito importante esse processo, formando uma tríade aqui, ó. Então, um túbulo T e no meio desse túbulo T, no meio é o túbulo T, e em volta tem o retículo sarcoplasmático, que vai liberar o cálcio. Então, como que é essa organização desses miofilamentos? Então, existem os filamentos finos e os filamentos grossos. Os filamentos finos são principalmente actina, e os filamentos grossos são a miosina. Mas aqui a gente tem uma outra imagem que mostra melhor. Então, os filamentos finos, eles são compostos principalmente por actina, mas tem também a tropomiosina e a troponina, tá? E aqui os filamentos grossos são de miosina, que tem a parte comprida e uma parte lobular aqui, que tem uma cabeça da miosina. A miosina tem alta afinidade pelos filamentos de actina,
mas acaba que ela não interage diretamente. Por quê? Porque tem uma molécula de tropomiosina que impede a ligação da miosina com a actina. Então, o que acontece? Quando vai ter a contração, tem um influxo de cálcio para dentro da célula. E esse cálcio vai se ligar nessa molécula de troponina e vai modificar a conformação da tropomiosina, liberando então o sítio de ligação da actina com a miosina. E nesse processo tem um processo de contração. Tá? Então, o filamento de actina desliza por dentro do filamento de miosina, assim como está aqui nessa organização desse sarcômero. Essa reação precisa de ATP, e depois para desligar também precisa de ATP, também precisa de energia. Então, por isso que acontece a situação de rigor mortis, que é uma situação de uma rigidez extrema depois que a pessoa morre, porque a pessoa morre, acaba que a célula começa a deteriorar, enfim, acaba tendo um influxo de cálcio e a pessoa se contrai logo após a morte e depois não tem energia para relaxar novamente. Então é sempre importante, né, já ajeitar logo a pessoa logo depois que ela morre para não ter, porque depois que ela contrai, tu não consegue mais né, arrumar, enfim, não consegue botar ela numa posição normal. Isso se chama rigor mortis. Então, aqui está mostrando, ó, num músculo relaxado, a actina e a miosina. Quando tem a contração, o sarcômero encurta e isso faz com que o músculo se contraia. Né? Então, a interação da actina com a miosina. Aqui a gente tem uma placa motora, então isso aqui é um neurônio que está trazendo informação para que esse músculo possa se contrair. Ó. Isso aqui é outra imagem mostrando a mesma coisa. Aqui o músculo e aqui o axônio e aqui o prolongamento desse axônio fazendo a placa motora. Então aqui tem um vídeo, que é o vídeo lá da Universidade do Rio de Janeiro. São 4 vídeos. Eu recomendo fortemente que vocês assistam os 4 vídeos, mas nesse momento aqui seria importante assistir o vídeo número 2. Os mais relacionados com a histologia é o número 2 e o número 4. Então, nesse processo de contração, a pessoa que vai lá para a academia para fazer, né, para ficar mais forte, o que acontece quando a pessoa vai para a academia? Né? A pessoa fica inchada, dá para ver que fica mais visível a musculatura. O que acontece? A pessoa trabalha com esse músculo e leva um estímulo do aumento da produção de actina e miosina. Então, assim, não tem um aumento no número de células. Hiperplasia não acontece nesse momento. O que acontece é uma hipertrofia. Então, o que acontece? Cada célula muscular aumenta de tamanho, porque tem uma quantidade maior de actina e de miosina. Então, aqui a gente tem um resumo da contração muscular. Então, aqui nós temos um neurônio, né, uma placa motora, tem liberação de neurotransmissores. No que libera esse neurotransmissor, o que acontece? Acaba tendo um influxo de sódio, né? Esse sódio leva a uma despolarização da membrana e essa despolarização da membrana vai entrar por dentro dos túbulos T. Nesse processo de entrada nos túbulos T, ele sensibiliza o retículo sarcoplasmático para liberar cálcio. E daí, liberando esse cálcio, o cálcio vai se ligar na troponina, que vai modificar a tropomiosina, que vai fazer com que que a actina interaja com a miosina e que tenha um influxo, que tenha a contração muscular. A inervação do músculo esquelético depende muito da região. Por exemplo, se é um músculo de uma ação delicada, geralmente é um neurônio para cada fibra muscular. Né? Quando é um músculo bem detalhado. Agora, quando são músculos de atuação menos precisa, então geralmente é um neurônio motor, vai inervar até 100 fibras musculares. Bom, o músculo estriado cardíaco. Aqui a gente tem uma imagem do Di Fiore, então mostrando a organização, mostrando que o núcleo do músculo estriado esquelético ele é central, 1 ou 2 núcleos.
No corte transversal, ele não é tão redondinho, né? Ele é meio mais disforme e mostra um núcleo central. E mostrando que ele é estriado, como o estriado cardíaco, e que ele tem os discos intercalares, que é característico do músculo estriado cardíaco. Esses discos intercalares, eles são junções de comunicação, que podem ser zônulas de adesão, desmossomos ou junções gap. A gente já tinha estudado essas junções comunicantes lá no tecido epitelial. E quando a gente estudou, eu comentei que essas junções de comunicação eram estruturas que não eram visíveis no microscópio óptico, porque na verdade essas estruturas são estruturas de membrana, de adesão de uma membrana com a outra membrana. E a membrana citoplasmática é uma estrutura muito fina, muito delicada. Então, a gente não consegue visualizar em microscopia óptica. Mas aqui no músculo cardíaco é uma exceção. Essas estruturas, esses discos intercalares, são junções muito bem desenvolvidas, muito especializadas. E, na verdade, até durante o período embrionário, meio que foi uma tentativa de fusão das células, mas que essa fusão não aconteceu. Por causa disso, é que eles são tão visíveis, tão grossos, a ponto que a gente consegue visualizar em microscopia óptica. Na verdade, é bem difícil de visualizar, porque eles são realmente bem fininhos. Aqui tá muito boa essa lâmina, então tá dando bem para ver. Mas não esperem ver nos discos intercalares algo muito visível. Ele é uma coisinha muito delicada, porque é uma estrutura de uma membrana de uma célula em adesão com a membrana da célula que está logo adjacente. Então, aqui a gente vê o músculo na longitudinal com os discos intercalares. O músculo na transversal, né, mostrando os núcleos centrais. A organização do músculo estriado cardíaco, ela não é tão organizada assim como é do músculo estriado esquelético. Ele tem também os túbulos T, mas não tem também a tríade que tem nos túbulos, no músculo estriado cardíaco. O núcleo é central, ele tem uma quantidade maior de mitocôndrias, que não tem o músculo estriado esquelético também tem mitocôndrias, mas aqui no cardíaco tem mais. Ele tem o retículo sarcoplasmático, mas ele não está tão desenvolvido, né? Mas os túbulos T têm a mesma função. Quando tem a despolarização da membrana, esse sinal é passado para dentro dos túbulos T, que já entram em contato com o retículo sarcoplasmático, liberando o cálcio para que ocorra a contração muscular. Aqui no corte transversal, que o corte longitudinal, e aqui vemos mais uns discos intercalares. Aqui tem outro. Aqui a gente visualiza fibras de Purkinje, né? As fibras de Purkinje são fibras que estão organizadas de uma maneira um pouquinho diferente das outras fibras e elas têm a função de propagação da contração muscular. Então, um resumo aqui da contração muscular. Então, tem uma despolarização da membrana, né, com a entrada de sódio na célula. Essa despolarização da membrana vai propagar através dos túbulos T. Essa propagação faz com que tenha uma entrada de cálcio e que isso interaja e faça que saia cálcio de dentro do retículo sarcoplasmático e esse cálcio vai interagir lá direto com o sarcômero, fazendo a contração, então fazendo que a actina interaja com a miosina e que tenha o processo de contração. O músculo liso. Então aqui, de novo, a imagem, a pintura do Di Fiore, mostrando então a fibra muscular com um núcleo central e aqui o corte transversal com estruturas bem menores do que do músculo cardíaco e do músculo esquelético. Observe que aqui é lisinho, aqui a gente não vê estrias, porque a organização da actina e miosina não é paralela, não é organizada como é no músculo estriado e no estriado cardíaco e esquelético. Então, por isso que ela é chamada de músculo liso, porque a gente não vê essas estrias. Então, aqui a gente visualiza músculo liso, ó, aqui intestino e músculo liso ali na muscular da mucosa.
E observem que a fibra, na verdade, a organização, ela está meio que em todos os sentidos, e quando a fibra se contrai, ela se encurta em todos os sentidos. As células lisas não apresentam túbulos T e apresentam junções de comunicação entre uma célula e outra, para quando uma contrair, a outra também contrair. Essas células da musculatura lisa, dependendo da necessidade, elas podem sofrer tanto hiperplasia, que seria aumento no número de células, quanto também hipertrofia. Aqui a gente observa no corte transversal e no corte longitudinal. Então, em volta do intestino, normalmente nós temos duas camadas de musculatura, uma num sentido e a outra no outro sentido, para ir pressionando e fazer a contração dos movimentos peristálticos. Então, aqui de novo no intestino, no corte transversal e no corte longitudinal. Tá? Aqui, corte longitudinal e o corte transversal com o núcleo central. Como é que se dá o processo de contração? Então, através de hormônios ou através de substâncias que levem à entrada de cálcio, ou liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. Esse cálcio vai se ligar no complexo da calmodulina, e essa calmodulina vai interagir com a quinase de cadeia leve da miosina. E essa vai interagir, que vai fazer com que a miosina fique ativada, né, e que ela se contraia. Tá? Então, a contração, é por isso que é músculo liso, porque essa organização é diferente e ela não é toda paralela. Tá? E aqui a gente tem um resumo, então, uma tabela que mostra as características do músculo liso, da musculatura estriada esquelética e da musculatura cardíaca. Então, a forma, o tamanho da célula, as estrias transversais a gente observa no estriado esquelético e no cardíaco. O núcleo do liso é um central e alongado, do estriado esquelético é muitos e periféricos, da cardíaca é um ou dois centrais. Os discos intercalares a gente só observa na cardíaca. O tipo de contração, a lisa é lenta e involuntária, estriada esquelética é rápida e voluntária, e a cardíaca é rápida e involuntária. E a apresentação, a lisa a gente encontra no intestino, no estômago, todas as vísceras, né, no útero e em volta dos vasos sanguíneos. A estriada esquelética é sempre junto aos músculos esqueléticos, né, então a gente encontra na língua, bíceps, tríceps. E a cardíaca a gente encontra na parede do coração, no miocárdio. Então, aqui recomendo também que assistam então, o vídeo número 4, das aulas lá que foram desenvolvidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então tá, pessoal, era isso.